pecado, esqueceu de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Curiosidades da maçonaria presente. O que vai se esconder? Pirria, querida Pirria, que bom te ver aqui. Peregrino também chegou. Edilson, que maravilha. Seja bem-vindo, meu velho. Olha, a nossa convidada já está presente, que maravilha. E eu quero só cantar um bocadinho dessa música, não sei porquê, saudades dessas músicas dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. Juro, tá aí todo mundo falando que quer derrubar. Eu não sei, eu não sei. Muito bem, minha gente, hoje o nosso papo vai ser muito legal. Já vou jogar a menina aqui para dentro. A nossa neuropsicopedagoga Mel Ipchen. Deixa eu parar esta música aqui agora. Vamos lá, Mel querida, vou te convidar aqui agora. Lembrando a você que está aqui comigo, clica aí no coraçãozinho para que esse coraçãozinho suba e mais pessoas possam adentrar a nossa sala. Vamos lá, deixa eu convidar a nossa neuropsicopedagoga, que vai falar conosco, pedagoga clínica. Graça Ramos, que alegria te ver por aqui, minha querida. Olha a moça aí com o sorriso mais lindo que nós temos naquela Alemanha toda. Que lugar da Alemanha você está, minha querida? Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos vocês. Eu estou em Neuwied, fica no estado da Renânia-Palatinado, Sim. uma região que fica à beira do Rio Reno. Ah, que legal, muito bom. Qual é a cidade grande que você falou que está aí perto de você? Então, eu moro entre Colônia e Frankfurt. Ah, Entre então Colônia e beleza. O meu Frankfurt. filho mora em Frankfurt e... Ah, então passei por lá hoje pela manhã. Maravilha, maravilha. Fico feliz com isso. Agora, espera um pouquinho que eu vou tentar baixar aqui o som do meu computador. que eu não quero fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se eu não conseguir, eu fecho ele, que eu queria seguir aqui pelo computador, a título de, claro, acompanhar quem vai nos ver. Só que o computador deu tilt um pouquinho antes da gente começar, e aí eu fiquei aqui, olha, peraí, tá, eu quero saber, vamos fazer o seguinte, vamos fechar ele aqui agora, deixa isso quietinho aí, para a gente não se atrapalhar, tá bom, querida? Então vamos lá. Nosso papo de hoje tem a ver com o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Um assunto que despertou uma curiosidade gigantesca, haja vista pessoas, adultas no caso aqui agora, não estou a falar de crianças, que imaginam que tem esse transtorno, mas nunca consultaram um especialista. Então, é apenas para que você possa também nos orientar. Segundo, alguns que já tiveram isso, digamos, diagnosticado, e que agora, depois de adultos, dizem que não tem. Então, são duas situações opostas. E claro que você, com a tua explicação, vai poder nos dizer o que de verdade é e o que de verdade não é. Porque se uma vez teve, vai ter a vida toda. Já aprendi contigo hoje de manhã. E quem pensa que tem, que haja sintomas aí semelhantes, tipo ansiedade, tipo depressão, e a pessoa começa a ficar um pouco embananada na vida e também acha que pode ser esse distúrbio. Querida, o show é teu, fica à vontade, enquanto isso eu vou vendo quem está na sala, quem não está na sala, porque é um tema maravilhoso. Para frente! Professor Antônio Arroio, eu quero agradecer pelo espaço, muito obrigada pelo convite mega especial. Nós é que te agradecemos. Eu estava de férias, mas hoje cheguei hoje pela manhã, exatamente para estar aqui com você e muito poder bem. compartilhar, não é, conhecimentos, experiências e informações para ajudar a nossa sociedade, para que todos possam se envolver, não é, e conhecer mais sobre o universo do TDAH. Então, é uma honra para mim poder estar aqui e agradeço mais uma vez a presença de todos. Meu nome é Mais Mel virão, Ripsch. pois virão. Isso. Como é a pronúncia correta? Mel Ripsch. O H, ele tem sinal de... É como se fosse o hip nosso, né?
a palavra Mel hip, não é? Mel Hip. Hipchen. O H ele Muito tem bem, sinal de R. Uhum. muito bem. O H tem sinal Legal. de R. Sim, Exato. Então, eu sou neuropsicopedagoga clínica, sim, especialista e com foco em TDAH, em neurodiversidade, em pessoas maravilha. atípicas, e Sim, também trabalho muito com a saúde mental e o bem-estar, não é? Essas sim. são as minhas atividades. Sou baiana, sou de Salvador. Você é daqui? Sou de Salvador. Ah, que Sim, sim, maravilha! sim, Não sim. sabia, não. Para, muito bom, melhor ainda. Sou, Muito sou, bem. sou baiana, entretanto, já moro há 20 anos na Europa. Pô, então Há você saiu 20 daqui, anos. você tinha o quê? 2 anos de idade? 3? 19. Ah, não precisava Já, dizer, porque não já, parece. já denunciei, né? Próximo ano Já entregou, já entregou. já entreguei. E pronto, então o que acontece, não é? Pois não, Vou falar um pouco rapidamente sobre a minha história. pois não. Infelizmente, não é? Eu tive a infância, a adolescência e parte da minha vida adulta assaltada devido à falta do diagnóstico, né? Ah, Então, muito eu bem. fui diagnosticada com TDAH na fase adulta. E isso me gerou muitos problemas. Até que, finalmente, quando eu fui diagnosticada, eu vim entender mais sobre a complexidade desse tema e me especializei no assunto, né? Pois não. Exatamente para ter essa bagagem e juntando com a minha experiência de vida e conhecimentos teóricos, Muito né? bem. E hoje eu consigo lidar muito melhor, né, com o TDAH, aceitar essa condição neurobiológica de origem genética e entender o quanto é tão complexo e o quanto a sociedade, os meios de comunicação, né, as famílias estão desinformadas, né, Sim, sobre sim. essa condição. Exatamente. E então eu venho aqui trazendo não apenas a minha experiência de vida, mas também conhecimentos teóricos, né, científicos, comprovados, Ótimo. sobre a importância de se entender, não é, a questão do TDAH. Muito bom. Então, me diga uma coisa, agora mudou um pouquinho aqui a nossa visão da coisa. Veja, você tem duas experiências, claro, eu estou a falar grosseiramente, que é a de ter tido esse problema na tua infância, juventude, deve ter Fazer... sofrido muito, porque eu tenho certeza que algum dia alguém lhe disse numa escola ou em algum lugar, você é burra, porque você tinha aquela dificuldade de assimilar rapidamente as coisas, como eu sofri isso também. Então, do lado tem alguém que assimila com um pouquinho mais de velocidade, você com menos velocidade, já é chamado de burro. Infelizmente, uma época que não volta mais, graças a Deus. E você tem agora a experiência, por isso que eu quis dizer grosseiramente, duas situações, a de ser uma expertise, nesse caso, que você tem o conhecimento por ter passado por isso e consegue, quiçá, diagnosticar com muito mais facilidade. É isso? Exato, eu consigo, sim, consigo perceber com muito mais facilidade os Pô, legal. sintomas, não é? Inclusive Sim, também capacito profissionais com o meu sim. método para que eles possam, então, fazer um atendimento eficiente, não é? Ah, E que ser bom. bem-sucedido e com que esse paciente, exato, né? Legal. Porque falta muito, infelizmente, conhecimento e experiência. Por mais que o TDAH ele é uma condição neurobiológica de origem genética e há 100 anos, não é, vem sido estudado. Entretanto, não existe ainda muitas controvérsias, porque antigamente acreditava-se Sim. que somente crianças, como nós conversamos no início, somente crianças eram afetadas, não é? E hoje percebemos que é uma condição genética, é hereditário. Então, não existe você dizer que somente crianças têm TDAH. Então, por muitos anos, acreditava-se nisso. Isso é mito, não existe. Ou seja, a pessoa tem de e ela vai ter a vida toda. Exatamente. A diferença é o seguinte: Pois não. a manifestação dos sintomas. Veja bem, todos nós
seres humanos, Sim. nós temos sintomas de TDAH, não é? Que sintoma é a procrastinação, é a falta de concentração, de atenção, desorganização. Entretanto, quando esses sintomas ele atrapalham a vida cotidiana, quando esse paciente ele não consegue se desenvolver no seu dia a dia, aí sim se trata do transtorno, porque ele tem essa condição genética. Então, a diferença é a seguinte, de 70% para pessoas que têm TDAH, elas têm a vida cotidiana atrapalhada, né? Prejudicada. Enquanto somente 30% de pessoas que não têm TDAH têm os sintomas, mas conseguem levar a vida de uma forma muito melhor. Sim, agora, muito bem. Então, eu acredito que a maioria das pessoas, eu conheço muita gente que é como eu, não tem noção de organização nenhuma. Se você vê a minha mesa de trabalho, você vai dizer, não é verdade? E até por isso que eu não me caso novamente, porque as mulheres gostam de arrumar tudo. Arrumou, esculhambou, você não acha mais nada. Então deixa a confusão. Só que é tal coisa. Eu fico me perguntando, será que isso tem a ver com esse transtorno? Porque eu sei que eu sofro também do déficit de atenção. Mas eu luto contra isso. Por exemplo, quando eu estou lendo um livro, e isso deve ser algo que acontece com frequência, com muita gente, eu estou lendo um livro, por exemplo, falando da história de dois personagens que saem do Rio de Janeiro e vão fazer uma viagem para a Alemanha na década de 30 do século passado. Então, navio, etc. E, de repente, aparece lá Berlim, onde eu morei há algum tempo. Então, eu desvio a minha atenção daquilo que eu estou lendo e começo a ver outras coisas na minha cabeça, tipo Berlim, o que eu fiz por lá, a lembrança de pessoas, a lembrança de situações. E eu agora, quando isso acontece, eu procuro parar, eu digo para mim, volta para o livro, volta para a história do livro, para manter, porque muita gente queixa-se, e eu não sei como resolver isso, eu tento ajudar, mas é difícil. É assim, olha, professor, eu não consigo ler uma página, eu começo a ler, meu pensamento foge, vai para outros lugares. Eu não sei, o que você sugere numa situação semelhante a essa, ou então nos conte aí alguma situação semelhante a essa que haja, por exemplo, como ajudar. Porque até agora nós não falamos, eu não te perguntei também, sobre se há cura para isso. Por ser uma coisa genética, eu não sei se há cura, há um acompanhamento, quizá. Não, porque não é doença. O TDAH ele não é doença. Bem. Não é doença, então não tem cura porque não é doença. É uma condição genética, não é? É uma condição genética exato. E o que acontece, como você falou sobre desvio de pensamento. Estímulos, esses Sim, estímulos externos. Sim. A causa disso é o seguinte. Veja bem, o nosso pré-frontal, não é? O nosso pré-frontal, essa parte frontal nossa, ela é responsável exatamente para filtrar esses estímulos internos. E é o seguinte, de acordo com a psicologia, com a neurociência também, nós seres humanos precisamos de uma determinada quantidade de neurotransmissores, né? Dentre ele a neuroadrenalina e a dopamina, para que essa parte nossa frontal, nosso pré-frontal, ele seja irrigado e funcione, nosso pré-frontal, e funcione de forma eficiente. Então, veja bem, nenhum cérebro de uma pessoa com TDAH, como o nosso pré-frontal, ele não funciona de forma eficiente, porque, infelizmente, os neurotransmissores, eles não conseguem chegar até a frente para poder irrigar essa área. Temos essa dificuldade com esses estímulos, de frear esses estímulos, o que aqui é importante para a tomada de decisão, né? Imagine, eu vou te dar um exemplo talvez mais prático, imagine uma peneira furada, né? Então é essa a constituição cerebral de uma pessoa com TDAH. E é por esse motivo que esses estímulos, que é difícil para o portador de TDAH se concentrar principalmente em assuntos
que seja muito monótono e que não eleve essa quantidade de dopamina que ele necessita. Porque, como eu falei anteriormente, nós precisamos de uma quantidade específica de De dopamina, dopamina sem e dúvida. neuroadrenalina, neurotransmissores, para que possamos ter o nosso pré-frontal funcione de forma eficiente. E no cérebro do TDAH não funciona. Então, assuntos, livros, situações que não aumente essa produção de dopamina, ele vai ter muito mais dificuldade Entendi. de conseguir manter o foco por muito tempo. Isso, então, pelo que eu estou entendendo, atrapalha, inclusive, em determinados momentos da trajetória da pessoa, de ela ter uma escolha, tipo, olha, eu quero fazer isso, eu quero ir por este caminho, ela fica na dúvida, porque ela não consegue Exatamente. raciocinar normalmente. Exatamente. Há um livro Exatamente. de Antônio Damasio, que você já deve ter lido, chamado O Erro de Descartes, onde ele também aborda esse tema do frontal do cérebro, que é justamente a parte onde nos auxilia a tomar decisões, a fazer escolhas. Exatamente. E quando isso aqui não está né? funcionando, como é que a pessoa vai escolher? E agora eu entendo porque tantos gurus na internet, eles se aproveitam de uma situação dessa em que a pessoa está insegura, que não sabe para onde ir, e acaba dizendo, vá para a esquerda, como poderia ter dito, vá para a direita. E a pessoa vai e acaba tendo sorte, ou acaba dando certo, porque na realidade não importa o caminho, importa é o que você queira fazer, e acaba então depois achando que gurus, não é isso. Então é uma deficiência a qual pode atrapalhar bastante pelo que eu estou vendo. É por isso que tanta gente procura auxílio. A vida cotidiana inteira, e exatamente isso ocorre, ruído na comunicação, ruídos, né, dificuldades no relacionamento, em todas as áreas, porque as pessoas estão desinformadas sobre essa complexidade e acabam com preconceito, né, julgando esse paciente, que muitas vezes ele nem sabe, o próprio paciente não sabe que está passando por isso. Exatamente. Né, que tem essa dificuldade, porque, como eu falei anteriormente no início, todos nós temos esses sintomas, mas em pessoas com TDAH é muito maior, porque atrapalha a vida dela. É agravante. Muito. Então, deixa eu aqui dar um alô aqui para quem está nos acompanhando, que é a minha querida amiga Vânia Coelho. Nós também estamos aqui com a presença do meu amado irmão Francisco Gélamo, lá do Paraná. A Vânia é aqui de Salvador. A professora Aruze Souza, que bom tê-la aqui conosco. A professora doutora Graça Ramos, que tem hiperatividade, que é uma pessoa que não para, mas super organizada. Então, ela provavelmente não tem essa dificuldade aí desse transtorno, mas é muito hiperativa, não para um minuto, seja onde ela estiver, também não para de falar, é uma loucura, é blá, 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 mas sempre atuando, sempre fazendo, ela produz muito. É como eu disse, ela tem essa questão da hiperatividade. E, por vezes, fica cansada e diz que não sabe o porquê. Claro, acorda às 6 da manhã e começa trabalhando até às 8 da noite, depois fica cansada, é normal. Mas, enfim, você que está nos assistindo agora, gente, clica aí no coraçãozinho para que mais pessoas possam vir aqui nos ver. E lembra que o Instagram colocou aí selos à disposição. É só clicar no selinho e descobrir o que é. Sim, querida, então vamos lá. Quando você faz o diagnóstico, que caminho você começa, no geral, para auxiliar? Porque as pessoas querem saber isso. Como auxiliar? Como ajudar? Porque já que não tem cura por não ser uma doença. Vamos lá. Não, o diagnóstico, quem faz o diagnóstico, quem dá o diagnóstico é o médico, o psiquiatra ou o neurologista. Pronto. Tem que ser um psiquiatra, psicólogo também. O psicólogo psiquiatra, também. Neurologista, psicólogo. Entretanto, o psicólogo ele não poderá medicar, mas poderá fazer a psicoterapia, porque será necessário. Não é? Que é a que eu acho melhor. Porque, veja bem, exato. Não é? Mas a medicação, se for necessário, somente o psiquiatra e o neurologista. E o neurologista poderá fazer esse diagnóstico. E veja bem, infelizmente, o diagnóstico ele é algo que demanda tempo, porque o TDAH, como eu falei, não é uma doença e não é uma fratura. Quando você tem uma fratura, uma lesão no osso e faz uma tomografia computadorizada, um raio-x, você tem onde identificar essa fratura. Claro, o TDAH não. Então é um diagnóstico que necessita
experiência desse profissional, que ele tenha conhecimento, não é? No TDAH, com o TDAH, para que ele possa fazer um diagnóstico eficiente. Porque muitas vezes, como eu falei anteriormente, pessoas que não têm TDAH, muitas vezes é diagnosticada erroneamente, né? De forma equivocada. Ocorre isso também. Ocorre isso também, e as pessoas que têm TDAH, elas sofrem, principalmente em outros países, onde o tratamento medicamentoso muitas vezes é proibido. E para você ter ideia, aqui na Alemanha, somente em 2011 foi aprovado o diagnóstico e o tratamento para adultos com TDAH, em 2011. Então, significa que todos esses profissionais que finalizaram os seus estudos, né, que estão atuando antes de 2011, não têm tanto conhecimento, né, profundo para poder atender as pessoas adultas com TDAH. E na França, eu estive na França há pouco tempo, né, de férias, e lá, para você ter ideia, os pacientes que não foram diagnosticados na fase da infância, na fase adulta, eles precisam pagar os próprios medicamentos. Porque aqui na Europa, aqui tem um sistema de saúde muito bom, onde o sistema de saúde ele cobre o medicamento, não é? Você paga uma parcela. E na França, somente quem tem esse direito são aqueles pacientes que foram diagnosticados na fase da infância. Para você ter ideia. E o tratamento medicamentoso, agora, em 2021, que vem sido regulamentado, em países como a Itália, por exemplo, é proibido. Sim, agora deixa eu lhe perguntar, Percebe professora, o quanto é complexo? Mel, me diga uma coisa, todo paciente ou a maioria dos pacientes necessitam desse tratamento medicamentoso ou existe a possibilidade de conduzir a pessoa a se autocontrolar, sei lá, é como eu lhe disse, eu hoje consigo, um exemplo, por vezes você entra na internet para procurar um determinado assunto, aí de repente aparece uma palavrinha lá que interessa também, você clica em cima e vai para outra página. Depois aparece outra, você clica e vai para outra página. No final de meia hora, você visitou 452 páginas e o assunto que você queria investigar, você não acha mais, você já até esqueceu. Então, o que eu faço? Isso é o eu. Quando eu estou procurando um lápis e aparece caneta, eu evito clicar na caneta e continuo no lápis, porque eu quero me controlar, eu estou aprendendo. Isso que eu quero saber. Existe essa possibilidade de você ensinar alguém a dizer, olha, se é o lápis que você quer, mantenha o foco. Porque esse é o problema de quem tem esse transtorno. O foco some. Quanto mais cedo treinável, é muito melhor. Não significa que todos os pacientes eles terão que tomar medicamento. Ah, muito bem. Entende? Porque eu mesmo sou contra. Então, depende do grau do paciente, mas isso somente o médico, o psiquiatra, claro, ou o neurologista, em conjunto, né, com o paciente, somente eles que podem decidir. Mas eu falo já de antemão que nem todos os pacientes precisam tomar o medicamento. E gostaria também de fazer um aval, exatamente, para também as pessoas não ficarem com tanto medo. Porque é o seguinte, veja bem, olha só um outro exemplo, para você entender o funcionamento do nosso pré-frontal. Imagine com uma pessoa neurotípica, neurotípico é aquela pessoa que não tem, né, essa condição neurobiológica de origem genética que é o TDAH. A taça dela vai estar sempre cheia. E a taça do TDAH vai estar sempre pela metade. Meia cheia. Então, para você ter ideia. Então, é uma competição, né, desleal. Então, veja bem, quando o paciente ele chega em um grau avançado, onde ele traz todas as suas mazelas, né, da sua vida, da infância, né, traz consigo as suas malas pesadas, os seus traumas, é interessante conversar com o médico para fazer uma terapia, né, em conjunto, tanto medicamentosa como psicoterápica, né, para poder aliviar ajudar esse isso paciente tudo. Claro. A ter uma vida mais feliz e menos traumática. Entende? Então, é importante também falar sobre a importância, sobre os benefícios que esse medicamento traz para o paciente. Né? Sem é importante dúvida. também abordar Tem umas perguntas isso. aqui, viu, Mel? A Rose,
Tem, a Rose está perguntando o seguinte, primeiro ela diz, tenho muita falta de concentração. E em seguida ela escreve, o que faço para melhorar? Depois vem, esqueço de tudo. Já tiveram outras perguntinhas aqui, mas a gente não teve como fazer. Agora, então, para essa você pode responder se há como melhorar esse aspecto, esquecer tudo. Eu também já esqueci, agora o que eu faço é anotar palavras, que é para não esquecer. Exatamente. Então, essa falta de concentração, né, principalmente ela precisa identificar quais são as áreas, quais são os momentos dessa falta de concentração. O que está levando a ela essa falta de concentração? Como é que está a vida cotidiana dela? Né? Como é que está o seu dia a dia? Entendeu? Porque nesse mundo frenético que nós estamos, então, por essa dificuldade, né, de criar esses estímulos e a vida completamente estressante, o estresse também, ele causa esse impacto, não é? Verdade. E para você conseguir melhorar a sua concentração, é importante você fazer alguns exercícios cognitivos, por exemplo, caça-palavras. Caça-palavras. Caça-palavras, né? Para você conseguir ali, pelo menos, compra um caça-palavras e compra um reloginho de tempo. E quem me ensinou esse reloginho foi até o Luciano. Né? Foi. É o método Pomodoro. Ele disse que não falta na casa dele. Não, é verdade, eu também uso aqui na casa dele. Sim, boa. Vamos lá, dá essa dica aí. 5 minutos diário. Exato. Sim. 5 minutos diário. Sim. E você vai aumentando a quantidade de tempo de semana em semana. Então, essa semana você fica 5 minutos fazendo esse exercício, porque é importante para você conseguir concentrar, você fazer exercícios cognitivos, né? Nós precisamos estimular suas funções cognitivas e executivas também. Olha, então, o Luciano está dizendo aqui agora que é exatamente isso e que é o método Pomodoro é vida. Então é bom que a gente 25 frise esse detalhezinho aí, porque eu também trabalho com isso, também orientado por ele, já fiz até uma live sobre isso, eu só quero deixar claro aqui para quem está nos assistindo. É manter o foco o maior tempo possível, só que não 2 horas, porque é humanamente quase que impossível. Mas vamos falar. Começa com 5 minutinhos e vai subindo até 20, 25, exato. Aí pronto. E aí você consegue fazer. Porque é o seguinte, muito bem. Porque veja bem, professor, pois não. A pessoa já vem com falta de concentração, se ela já vem a vida inteira com falta de concentração, então... Exato. Então, para quebrar hábito, para uma pessoa que é neurotípico, já é um desafio, imagina para uma pessoa TDAH. Então, o desafio ainda é duplicado ou triplicado. Então, é preciso você começar aos poucos com essas atividades cognitivas e aí você vai conseguir, se você estuda, se você faz faculdade, né, geralmente são os livros científicos e são muitas vezes monótonos. Né? São, mas você é necessário, aplica né? a mesma técnica. Claro. Né? Aí você vai aplicando a mesma técnica para você conseguir ler o livro completo. Então, tem vários exercícios, né, de cognição que te ajuda. Você ter um calendário e você marcar um X, né, toda vez que você conseguir efetuar, porque aí você até se automotiva, você eleva a sua autoestima, porque isso também vai contribuir para melhorar a sua concentração, porque você vai se autoelogiar. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue entender, porque a Rose está dizendo aqui que ela está fazendo faculdade e que tem alguma deficiência também. A Luciana escreveu aqui agora, tenho déficit de atenção desde a infância, porém, meus pais não descobriram isso. Quem descobriu fui eu mesma. Agora, depois de adulta, provavelmente foi que ela descobriu que tem esse detalhezinho aí. E o Elisane está aqui dizendo que ele usa o método, mas não com esse relógio do tic-tac, que isso atrapalha ele. O tic-tac distrai, é capaz de não funcionar. Então, e ler artigos é uma coisa que... Ele pode colocar um alarme. A Elisa é uma mulher. Ela disse, pois é, botar num alarme, mas quiçá um outro tipo de relógio, não tem que ser o tic-tac. Agora, o detalhe que você falou aí que me chamou a atenção, que é super importante.
São pequenos desafios para quem é portador do transtorno. Essa condição então, vamos lá. neurobiológica, condição. Pronto, começa hoje com 5 minutos. Amanhã ou durante a semana vai aumentando gradativamente. Vai anotando para ser um desafio que você está superando. E é natural que você, conseguindo superar, você se sente melhor. É a autoestima vindo com toda a força. Parabéns, gostei dessa. Vou utilizar nos meus cursos, isso é muito legal. Então, isso é muito bom. Quer dizer, aos pouquinhos nós vamos Exato, e ele superando precisa isso. também criar uma recompensa para ele. Uma vamos lá. recompensa saudável para que Pois não. ele, porque como temos uma diminuição, não é? Uma redução na produção de neurotransmissores, não é? A dopamina, a neuroadrenalina, entre outros. Sim. Então, precisamos de recompensa imediata. Então, toda vez que você conseguir, não é, finalizar esses 5 minutos, não é, você vai se automotivando com recompensas que sejam recompensas imediatas, mas que sejam recompensas saudáveis, que façam com que você se sinta melhor. Porque, assim, toda vez que você pensar, esse negócio é chato, esse livro é chato, mas você já tem a sua recompensa. Aí você vai pensar o seguinte, não, eu vou ler esse livro, eu vou ficar aqui esses 5 minutos, esses 20 minutos, essa meia hora, né? Porque até o final do mês você vai conseguir ler 1 hora praticamente, né? Meia hora aí. Você vai treinando e você vai ter a recompensa. E qual é a sua recompensa? O que você vai ganhar com isso? Então você pensa, eu vou ganhar, o que eu vou me dar de presente, o que eu vou alcançar, né? O que eu vou ganhar? E aquilo fica na sua mente. Então você sabe, olha, se eu terminar aqui, eu vou ganhar isso. Então, né? Olha, aqui a Rose está dizendo o seguinte, a meia dica, vou colocar em prática. E a Rose, e a Elisa está dizendo o seguinte, ela usa o telefone celular, ao invés do relógio do tic-tac. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, Mel, isso que você está falando também tem a ver com a programação neurolinguística, que é de você começar a conduzir o teu cérebro para coisas boas, acreditar que se eu fizer algo, tipo não procrastinar, que é o mesmo que nós estamos falando aqui agora, de alguma forma, eu vou ter a recompensa de ver o trabalho realizado, de ver o trabalho pronto, que isso é uma recompensa também. Por exemplo, coisas banais. Eu tenho que fazer o almoço, mas não lavei a louça da janta, não lavei a louça do almoço de ontem, por exemplo. Para fazer o almoço, eu tenho que ter as louças limpas, eu preciso lavar. Eu estou dando um exemplo banal, mas que são pequenas vitórias no dia a dia. Então, antes de eu começar a fazer o almoço, eu faço a limpeza, lavo tudo que tem que ser lavado e estou livre de chegar, porque isso acontece, viu? Chega na hora do almoço, você vai cozinhar, por exemplo, ou vai preparar alguma comida e a panela está suja. Diz, meu Deus, agora tem que lavar essa panela na hora que você ia cozinhar. Isso não é legal, porque atrapalha um pouco. A frigideira que você fritou alguma coisa ontem tem que ser lavada se você quiser fazer ovos estrelados. Então, são pequeninhas coisas no dia a dia, no cotidiano, que você pode colocar. E tem um amigo nosso, ele chama-se, eu só vou falar o primeiro nome, Michel. E o Michel, no início da pandemia, aprendeu que ele poderia colocar condições de ele receber prêmios e botou comer, a cada 5 minutos que ele conseguia se concentrar, ele comia um sonho. O Michel hoje está pesando 85 quilos a mais, ele está com 154. O homem triplicou, porque ele se colocou um prêmio que é comer doce, e era sonho, uns sonhos desse tamanho. Então ele começou a ler cada vez mais tempo, mas sempre para poder comer o sonho. Aí tem que tomar cuidado também com essas recompensas, porque a recompensa deve ser mais mental. Saudável, então, né? Eu falei que a recompensa seja saudável, né? É importante, uma recompensa saudável. Por isso que eu frisei logo no início, porque eu já conheço, né? Então, isso acontece mesmo? Acontece, claro. Não então, é? Michel não mentiu. Porque são fontes porque aumenta a dopamina, não é? Sim, e claro. tudo que aumenta a dopamina, porque como eu falei para você, não é? Como eu estou explicando aqui, uma vez que temos uma redução, não é, na produção de dopamina, então o nosso cérebro ele vai estar faminto o tempo inteiro. E tudo ao nosso redor que façamos e que aumente essa dopamina, ele vai tender
a ficar viciado naquilo. Por esse motivo, é muito importante você fazer escolhas assertivas e escolha inteligente na sua recompensa. Né? Sem dúvida. Que você falou uma coisa que me despertou aqui lembranças. Na realidade, nós sabemos que existem determinadas enzimas produzidas pelo nosso organismo que também nos viciam. Por exemplo, o sentimento da tristeza, que de repente a pessoa tem uma certa satisfação interna em estar triste, ela começa todo dia, em determinado momento, a ficar triste até esse momento, condição que o cérebro coloca para produzir essa enzima que ela tem viciada. Ou então, o contrário, uma pessoa ficar de repente com aquela alegria, fica assim de repente, sem motivo nenhum, está super feliz, porque ela precisa dessa enzima também. Eu não vou adentrar nessa seara, porque ela é complicada. Eu quero ficar no transtorno de déficit de atenção, que mas além do medicamento, você já explicou, também há o trabalho que a própria pessoa precisa começar a trabalhar por si só. Esse detalhezinho aí é que é importante agora. Não adianta eu visitar, por exemplo, um profissional e depois não fazer o que o profissional orienta, né? Tipo, vou tomar o remédio e estou curado. Ou tô de boa, sei lá. Não. Explica pra gente. Não, porque ele precisa ser auxiliado, não é? Principalmente se ele for diagnosticado na fase adulta. Então, porque veja bem, a minha concepção, pelo que eu já venho estudado e pela experiência de vida e empírica, o TDAH, ele muitas vezes ele se assemelha a correntes invisíveis. Né? Correntes invisíveis, onde esse paciente, né, ele se sente acorrentado, mas ninguém percebe. Porque muitas vezes ele não toma a atitude não é porque ele não quer tomar, porque o cérebro dele está mal treinado. Imagine uma potência, porque o cérebro de uma pessoa de TDAH é muito potente. E sem treino, imagine você ter um carro de tantos cavalos e você não sabe dirigir. Você precisa de entrar numa autoescola, você precisa tirar a carteira de habilitação, né, ser habilitado, para você conseguir dirigir esse automóvel. Então, isso é a mente de um TDAH. Então, ele sozinho, dependendo do estágio que ele esteja, ele não vai conseguir. Não. Há um bloqueio. Porque ele foi minado. Se esse paciente chegar na fase adulta, a infância inteira minado, não é? Com a autoestima baixa, recebendo só crítica, porque a comunicação violenta que foi utilizada. Porque precisamos, Arroio, de uma comunicação diferenciada. Exatamente esse que é o meu trabalho. Não é? Porque a comunicação que você utiliza para uma pessoa neurotípica não vai funcionar com o TDAH. Então, muitos profissionais eles precisam passar por uma reciclagem para poder atender melhor também esse paciente. Além do portador precisar também dessa reciclagem, dele precisar também se entender, compreender como o cérebro dele funciona, o profissional também precisa de estar munido de uma comunicação assertiva voltada para esse paciente atípico. Perfeitamente, estou compreendendo de boa. Agora, eu quero saber de você o seguinte. A pessoa foi diagnosticada, peraí, e você diz a ela que ela tem um cérebro que, se ela botar para funcionar, ela explode, ela vai conseguir conquistar coisas maravilhosas. Eu creio que isso seja uma motivação extra, porque agora você mexeu comigo aí, espera aí, quer dizer que o cérebro do TDAH é de alguém especial, ele só não sabe. Aí tem aquela preguiça, gênio, né? Foi condicionado, tipo, quando criança queria fazer alguma coisa, a mãe ou o pai gritavam logo, depois, claro, eu estou falando da minha época, os professores faziam a mesma coisa, como eu disse no início, tem um menino do lado que é mais rápido ao entender o que o professor está dizendo, ele é gênio. Você é burro, porque você não consegue acompanhar. Isso é uma outra época que nem existia o diagnóstico do TDAH. Pronto. Ou do TDAH. E agora nós estamos descobrindo, que maravilha, fiquei super feliz em saber, você que está nos ouvindo agora aí, gente, presta atenção. Caso você seja diagnosticado, como aqui foi a empresária Mendegal, que acabou de dizer que ela não consegue, descobriu agora,
tem um cérebro privilegiado. Você só tem que descobrir. Tem que descobrir o que está aí, o potencial. E procurando profissionais, por exemplo, como é o caso da senhora Mel Ripchen, mas só que tem o R e tem o H, né? Exatamente. R é Ripchen, e você sabe que Ripchen em alemão é outra coisa, né? Com R. Ripchen, vamos comer uma Ripchen. Então, a costela. Aqui é a costela. E Ipchen, no caso, é um pouquinho diferente. Eu estou com um aparelho na boca porque estou fazendo um tratamento dentário. Exatamente, aí fica um pouquinho diferente. Mas, enfim, a pessoa nasce com o cérebro privilegiado, mas, infelizmente, como não há pessoas ao seu redor que compreendam e ela também não recebe essa informação, cresce se achando até quantas pessoas eu conheço hoje que, quando eram mais jovens, diziam assim, eu sou abestalhado mesmo, eu sou, como é que ele diz, eu sou distraído mesmo, tudo que eu faço é que deixar cair, é quebrar. Essa condição, ela foi imposta de alguma maneira. Você é atrapalhado, você é isso, e a pessoa acaba acreditando. Então, gente, você que está aí nos ouvindo e quiçá sofra com isso ou já sofreu, saiba que o teu cérebro pode ser mudado. Quem muda? Você mesmo. Continue, querida, que eu adorei esse pedacinho. Muito bom. Exatamente. Então eu ouso a dizer que pessoas com TDAH têm superpoderes, não é? Eu ouso dizer que ele tem superpoderes, né, que precisam ser ativados para que eles possam desenvolver o seu potencial, né? Eu sempre falo também que o TDAH é um território de mentes brilhantes, porque eles podem se desenvolver e melhorar, não é, a qualidade de vida, não só deles, mas também de todos em sua volta. Sem dúvida. Porque infelizmente, o mito, não é, do TDAH ser fadado ao fracasso, pelo fato dessa distração, pelo fato dessa falta de foco, não é, de percepção, porque as funções executivas e cognitivas, elas são afetadas. Então, o relógio biológico de uma pessoa com TDAH é diferente. Significa que 5 minutos para ela vai ser 5 horas. É uma eternidade. Exatamente, né? Porque nós temos essa dificuldade. Então, é importante ter conhecimentos básicos, né? A sociedade ela precisa se envolver e, principalmente, a educação, né? O sistema de educação, ele precisa ser reciclado, porque esse método de ensino ultrapassado prejudica todos, né? Então é necessário também, provavelmente, falar sobre essa abordagem, né? Porque é muito importante isso. Vamos falar já, peraí, que aqui tem os que estão lhe assistindo estão mandando mensagem. Quando eu viro para aqui, para a direita, gente, é que eu estou com o meu computador aqui do lado e eu tenho que olhar o que está sendo escrito, porque aqui no nosso celular é pequenininho, não dá para ver as coisas. Então, vamos lá. A Cássia escreveu, é muito interessante tudo que você está falando. A Luciana Mendegal escreveu, quero ser acompanhada por um profissional. Aí vem aqui a Eleni, que deve ser tua amiga, ou conhecida, ou já viu você por aí, está dizendo assim, Mel maravilhosa! Minha professora de dança. Mel maravilhosa! Aí vem a Luciana de novo, que sou um gêmeo. Eu não sei se ela quis dizer um gênio. Talvez quisesse escrever um gênio, pois consegui até hoje viver com esse déficit e ter sucesso profissional. Então ela quis dizer exatamente isso. Parabéns. Sou um gênio, parabéns mesmo. Aí vem Luciana, eu me considero um gêmeo. Escreveu de novo gêmeo, olha, é gênio, exatamente. É com ele. Muito bom, Luciano, parabéns. A Eleni está dizendo, bravo, Luciano. É isso aí, você precisa, de alguma maneira, você que eu digo a todos que estão nos ouvindo aqui, do mesmo jeito que a própria Mel sofreu na sua juventude, na adolescência, e depois superou isso e hoje ensina como fazer isso na infância, e eu também estou dizendo que eu na escola tinha essa pequena deficiência de não acompanhar os meninos, os colegas, tinha alguns ali que eram muito mais rápidos a compreender, e aí eles eram chamados, como eu já disse, de gênios, e nós éramos os burrinhos. Eu principalmente sofria muito com isso, porque a minha autoestima ia lá para baixo. E, claro, aí quando você chegava em casa,
a mãe perguntava, e aí? E você dizia, a professora me chamou de burro. E ela dizia, você é burro mesmo. Pronto, aí esculhambou mais ainda, né? Porque, infelizmente, nós vivemos uma época diferenciada de hoje, e é o que você falou. Nós estamos necessitando, quiçá não, é uma realidade, de uma atualização de metodologias de atender o aluno. E depois tentar entender o seguinte, o professor no Brasil, apesar de estar sendo revisto agora no Congresso, recebe muito pouco, e nós sabemos, não são todos os professores, porque eu como professor sei que a maioria faz por amor, só que você não paga o teu aluguel com amor, você não paga a tua gasolina com amor e você não come com amor. Você precisa do dinheiro para poder viver. Não é sobreviver, é viver. E muitos dos professores, mal e mal, estão sobrevivendo. Então, esse professor que eventualmente pode ajudar o aluno também precisa de ajuda. Então, a primeira ajuda que esse governo brasileiro deveria fazer em todos os municípios do país, porque a educação está ligada diretamente ao município e ao Estado, é aumentar o salário e dar a ele a condição de fazer com frequência, e eu sei que eu morei na Europa, morei aí também na Alemanha, e sei que isso acontece, é que há uma atualização a cada 2, 3 anos para o profissional de quase todas as áreas, e também o professor, ou seja, metodologias atualizadas, em especial saber como lidar com o aluno, porque se nós formos partir, como você já disse, alunos atípicos, se nós vamos partir para aquela comunicação violenta, que é gritar, quer dizer, você é estúpido, você não entende nada, eu estou de saco cheio de você, isso acaba com a pessoa. E o detalhe, fica para a vida toda. É o que eu digo sempre aqui nos cursos de oratória, porque o curso de oratória do professor Antônio Arroio não é só ensinar, dizer técnicas de oratória, é principalmente trabalhar a mente. Como você pode superar dificuldades, que é a timidez, como superar dificuldades, que é de se apresentar, e agora como é superar essa dificuldade de você que não tem concentração, que isso é uma grande loucura, mas é uma boa, gostei demais. Exato, memória também, tá? É Arroio, é memória também, dificuldade de memória. E veja bem, e por mais que esse paciente, esse aluno, né, ele esteja tratado, sempre haverá lacunas na vida dele. Sempre haverá lacunas. Estou falando de mim também, e é preciso que todos saibam disso, né? Então, as pessoas com TDAH, elas têm uma dificuldade de memória muito grande, tá? E sempre ela vai esquecer alguma coisa, mas ela é tão maltratada, tão mal interpretada, tão julgada, né? E isso acaba tornando-se um trauma na vida dela, impedindo-a de se desenvolver. Meu Deus. Por isso que é importante esse método. Você falou agora com tantos sentimentos que você teve a impressão que você estava falando de você. Exato. Né? Então, rapaz. Exatamente. Né? Você passar uma vida inteira sofrendo por algo que você não sabe que tem, não é? Se sentindo diferente, e desde quando você se entende como gente, e ter que ser obrigado a ficar dentro de uma caixa de sapato ou de um armário. E é muito dolorido, não é? Quando você recebe na fase adulta o diagnóstico, e você pensa, tudo poderia ter sido diferente se eu tivesse sido diagnosticado na infância, não é? Que existissem, né, profissionais qualificados para tratar sobre essa condição. Entendeu? Então o fato da não só a minha infância, mas de muitas outras, tenho pacientes de 70 anos, de 50 anos. É mesmo? Pode imaginar o calvário que esses pacientes se enfrentaram, 50 anos. Loucura total, total. Sem receber o diagnóstico. Ô, Mel, deixa eu ler para você aqui, a Eleni está dizendo, vocês são pessoas especiais, eu amo essa bandeira de vocês, muito legal. Aí ela escreve, Cássia, ninguém... Eu é professora de dança. Que legal. Ela diz assim para Cássia, que também escreveu alguma coisa, mas que eu não li antes. Cássia, ninguém dá conta de tudo, não se preocupe. Aí a Cássia diz, verdade, professor. Aí a Mendegal diz assim, essa live tem que ser de 24 horas no ar. Tem centenas de pessoas aqui em Pernambuco que precisam ver essa live e horário não bate. Claro, é um horário especial, mas às 20 horas seria também a mesma coisa. Pessoal, vai ficar gravado aqui, gente. Vocês assistem depois, recomendem, mandam o link que as pessoas podem assistir. Vamos remarcar para mais um
Mas outras lives, aí a Eleni diz de novo aqui, como incluir esse aluno no meio social, outra dificuldade, como incluir o aluno. É simples, fazendo o diagnóstico desse transtorno, fica tudo mais fácil. O problema é, como a própria Eleni escreveu, precoce, exato. ela escreve aqui, acham que é preguiça, o aluno não é preguiçoso, o aluno quer estar ali compartilhando, só que ele não tem essa facilidade de ser compreendido. Você imagina, você querer subir no... Eu sofri muito bullying. Né? Eu sofri muito bullying em todos os aspectos, principalmente por dificuldade de coordenação motora, não é? De dificuldade de orientação, direita, esquerda, não é? Norte, sul. Então, eu sempre tive o sonho de dançar, só que esse sonho ele foi, até a minha fase adulta, aniquilado por pessoas que não sabiam, não é, sobre essa condição neurobiológica. E, finalmente, hoje, na minha fase adulta, eu conheci essa professora de dança, né, Eleni, e eu tinha um sonho de aprender a dançar, e, finalmente, hoje eu consigo decorar a coreografia, né, até o final. Que maravilha! Está sendo uma troca incrível, porque eu estou praticamente... ensinando, aí ela está também me ensinando, não é? Está sendo uma troca de experiência, de conhecimentos mútuo, e ela será praticamente não, a primeira professora de dança no Brasil, especialista em pessoas atípicas, né? No atendimento de pessoas atípicas. Que maravilha, fico tão feliz de ouvir isso. Quer dizer que um dia desse você vai concorrer em Buenos Aires dançando um tango, vai chegar lá e vai quebrar tudo. Seria super legal, viu? É como eu pensando em francês. Uma das línguas que eu queria aprender, aprendi algumas, mas o francês é uma coisa tão pequenininha. Então, um dos meus objetivos, uma das minhas metas é, antes de completar 100 anos, ir à França. Eu quero aprender na França, e é no cotidiano, lá no dia a dia. E não vai ser em Paris, vai ser num lugar menor, onde as pessoas têm um pouquinho mais de tempo. Que toda cidade grande europeia, hoje ninguém tem tempo para mais nada. Mas que legal esse papo. Você falando do transtorno e, ao mesmo tempo, das suas pequenas vitórias, que vieram tarde, mas vieram. O que significa? Você sofreu o bullying, você sofreu com esse problema, e hoje você sabe o que a pessoa também está passando. Que agora você conseguiu superar. Então, você está aqui para auxiliar os mais jovens, as crianças, a superar. E eu chamo a atenção dos pais, viu? Você, mamãe, você, papai, que fique atento com relação a isso. E não julgue imediatamente que crianças, também os professores, são preguiçosas ou não querem isso ou não querem aquilo. É importante que a gente saiba acompanhar. E ao invés de ficar gritando, vagabundo, tal, que eu, de infância, isso era normal, não era só na minha casa que a gente ouvia, porque o que minha mamãe poderia fazer, se foi o que ela aprendeu? Nós temos que também respeitar isso. Se ela veio de uma geração que ensinava isso, ela aprendeu isso, hoje nós aprendemos outras coisas. Então somos, digamos assim, mais pacientes, podemos ouvir mais. Então sugiro, antes de falar, oi, preguiçosa, escuta, tenta entender, tenta saber o que é que está acontecendo. E aí, se vier esses sintomas, nós podemos ajudar. Querida, nós temos cerca de 5 minutos dentro do nosso tempo normal. E eu quero que você fale um pouquinho, por exemplo, diagnosticou. Você já deu aqui algumas orientações, que eu não gosto de falar em dicas, orientações. Não, então nós temos aqui em Salvador, o doutor Antônio Andrade, que é um ícone na neurologia mundial. Ele já fez palestras em diversos países do mundo. Ele é tão bom quanto Antônio Damasio, outro neurocientista que está nos Estados Unidos, mas é Portugal. São pessoas fantásticas, e ele também já diagnosticou, e como você disse, em alguns casos deve-se tomar medicamento e outros não. Então a orientação. Se a pessoa foi diagnosticada por alguém como você, um psicólogo, por uma tendência leve de falta de atenção, qual seria o caminho para essa pessoa não ter que, por exemplo, tomar medicamentos, mas que consiga? Você diria o quê? Olha, faça assim, faça assado, como? Vamos lá, eu não sei nem se eu estou te fazendo a pergunta certa. É o seguinte, se for necessário, porque, como eu te falei, essa produção de dopamina, ela não tem como ser produzida de forma natural 100%. Dependendo do grau que ela estiver, exatamente. Não sabia, gostei de saber.
Não, sem, Você porque é o pode tomar seguinte, dopamina. Ah, então, a dopamina você pode encontrar, como é que você pode, quais são as formas naturais de dopamina? Está na alimentação, está em prática de educação física, está também no sol, no sol, além de melhorar, não é, o hormônio da vitamina D3, ela também te libera endorfina, né, dopamina, o sol. E são fontes dopaminérgicas de dopamina naturais. Entretanto, não é suficiente para certos tipos de pacientes em graus, né, elevados. pois E é não. muito importante nós termos esse olhar e parar com essa aversão contra o remédio, porque eu vou te contar um exemplo de um médico aqui alemão, né, que eu tenho conhecimento, eu conheço ele, Sim. e nós conversamos sobre pacientes. Infelizmente, teve uns pais que rejeitaram que o filho fosse tratado medicamentosa, né, de forma medicamentosa, e esse filho teve a vida completamente destruída. Então, a escolha é dos pais e da pessoa também. Então, veja bem, nós temos que agradecer à ciência. Antigamente, Anthony, nós vivíamos 21 anos. Imagine se não tivesse esse avanço da medicina. Para você ter ideia, o meu pai, infelizmente, ele faleceu porque ele esqueceu de tomar o remédio. Eu hoje, estudando, eu sei que meu pai tinha TDAH, porque é uma questão Ah, genética. você herdou dele Pelos já. traços A dele, pelo herança comportamento. genética já Então, veio. Muito bem. exato. Então, Que se ele também não levasse teve o o medicamento com diagnóstico. ele estaria vivo até hoje. Pois é. Não teve o diagnóstico Entende? também. Temos que Não. também recordar, para que não fique aqui algo que pensa que nós somos radicais. Não. Até há poucos anos não se conhecia sequer esse transtorno. Ou se conhecia, ele não era espalhado pelo mundo. Hoje a gente já conhece através da própria internet. Eu mesmo hoje pela manhã li algumas poucas coisas, claro, não consigo. Foi só para que a gente pudesse bater aqui um papo. Mas hoje você consegue identificar. E o mais importante está na relação humana, na verdade. É como eu costumo falar isso. Comunicação. Comunicação. Comunicação é como escutar em especial. O bom comunicador é o que escuta para saber o que de verdade está acontecendo. Como é que eu vou lhe dar uma resposta adequada se eu não escuto ou se eu não paro de fazer o que eu estou fazendo para saber o que você tem? E neste caso especificamente é importante, porque você chamar uma criança de burra, digo a você, é mais doloroso do que ela estar jogando bola e arrancar a unha do dedão do pé, como a gente fazia nas calçadas. Porque isso não doía tanto como o pai chamar, o pai não, a mãe principalmente, que naquela ocasião a mãe ficava mais tempo com a gente. Chamar você de burro, você chegar com o dedão todo estraçalhado e ela dizia, você é burro, está fazendo isso. Então, esse tipo de... Eu estou falando do que eu passei, não estou dizendo que minha mãe tenha sido errada, não. É a educação que ela teve. Mas hoje o que nós precisamos é de compreensão e de tentar diagnosticar. Claro que deve, no meio disso tudo, deve ter alguma situação aí um pouquinho diferenciada. Eu não sei. De verdade que eu não sei. Aí tem que ser os especialistas mesmo para poder saber. Muita Exatamente. gente Os chegando médicos aqui, procurar o psiquiatra. por exemplo, Psiquiatra e neurologista psiquiatra, são os endereços, né? pronto, mais correto. Mas também acho que uma neuropsicopedagoga pode resolver Claro. com muita tranquilidade, em Também, especial se ela tiver a própria experiência, ela ter vivido essa experiência. Porque eu acredito que você consiga identificar, só pelas atitudes de uma jovem, de um jovem, você é capaz já de ir olhando as atitudes, a forma como se comporta, as palavras que utiliza, o jeito, você consegue ali já imediatamente ter uma ideia de que aquela criança sofre e de um aí eu transtorno. recaminho, exato, eu recaminho para o psicólogo, né, dependendo do grau, do que seja, porque, como eu te falei, é um processo, não é de um dia, então leva-se várias Sem sessões, né, dúvida, algumas sessões para claro. poder diagnosticar, e ele é encaminhado, eu encaminho, porque eu não trato feridas emocionais nem doenças psíquicas, porque a falta do tratamento, do diagnóstico, causa no paciente, traz dessas comorbidades, né? Sem dúvida. Depressão, transtorno de ansiedade, né? E até mesmo a desistência de suas vidas, para você ter ideia. Meu Deus. É assim. Não, você tem razão. Se vai 14% para a tem um estudo, depressão,
Para você ter ideia, teve um estudo Pois recente, em não. 2017, no Canadá, na universidade, e lá eles entrevistaram 22 adultos, sendo que 14% desses adultos tinham TDAH e tinham tentado a desistência da vida, enquanto 2,7% de não portadores tinham tentado. Tentado. Então, significa que pessoas atípicas e com TDAH têm 5%, né, mais de chance de tentar desistir de si. Loucura. Pela falta do diagnóstico, pela falta de compreensão, pela falta de conhecimentos básicos sobre o TDAH, que é uma condição neurobiológica de origem genética. Ou seja, preguiça, desânimo e tal, tudo isso é uma história muito grande que a gente aprendeu a ouvir e também a transmitir, achando que é por aí, e a verdade é outra. Tendo em vista que é um acompanhamento eterno, a pessoa nasce com essa herança genética e vai passar a vida toda com essa condição genética e vai estar a vida toda assim. Querida, nós chegamos ao final da nossa live. Eu agradeço. Eu fiquei super feliz. Imenso. Agora você adentrou num espaço aí que é falar das estatísticas, que um dia desses a gente volta a conversar e você pode falar. Vamos voltar. Mas não vamos deixar que o Instagram nos derrube, que depois para recuperar essa live é muito difícil. E eu quero que você dê um beijo a todo mundo, que diga aí até que dia a gente pode voltar, aonde o pessoal lhe encontra, quem quiser lhe fazer alguma pergunta, enfim, porque nós temos agora, já passou do horário, vamos fechar logo para não perder a live. Vamos. Muito obrigada a todos vocês. TDAH na vida cotidiana. Segue a minha página, que eu tenho certeza que lá você vai encontrar as informações necessárias que você precisa. Foi um prazer imenso. Compartilha essa live, porque ela é de utilidade pública também, tá? Que maravilha. Vou pedir aos seguidores aqui, aos nossos seguidores, que sigam também lá na página do TDAH. Presta atenção. TDAH na vida cotidiana. E você vai encontrar lá a Mel, a neuropsicopedagoga. Querida, beijão no coração, muitíssimo obrigado. Beijo, obrigada. Adorei estar com você aqui. Obrigada. E a todos os presentes, meu grande obrigado. Querida, aquele sorriso para a fotografia final e até a próxima.